A gente está rodando o Brasil, né, para a campanha aí do Renan Santos à presidência da República. Estou bastante otimista, né? A última pesquisa ele começou ali com 1%, o candidato mais desconhecido de todos. Nunca foi governador, nunca exerceu nenhum cargo público, nunca sequer disputou uma eleição. Era o menos conhecido do Movimento Brasil Livre, do Partido Missão. Hoje já é um dos mais conhecidos e eu acho que questão de um mês e meio já será o mais conhecido de todos nós. Começou então com 1% nas pesquisas, agora 7% na Atlas, 7,4% numa outra, salvo engano, Futura. Deve sair uma nova rodada de pesquisas aí nas próximas semanas, então a gente está bastante otimista. É a candidatura que mais cresce, tem a melhor taxa de conhece e vota, né? Outros candidatos são mais conhecidos, né? O Caiado é mais conhecido, o Zema é mais conhecido, o Flávio Bolsonaro é mais conhecido, a rejeição Lula, nem se fala. E a rejeição de todos eles é muito maior e o nível de conhece e vota é muito menor do que o Renan, né? Então, a gente vê com bastante otimismo. O Renan é o único que tem falado de propostas, é o único que tem colocado ideias na mesa. O Lula já há algum tempo disputa a eleição sem ter proposta nenhuma, só baseando na própria figura, na própria imagem ali do PT. E o Flávio Bolsonaro, a última vez que ele foi falar de proposta, ele disse que não poderia abrir o seu programa, senão iria ser criticado. Foi bom, você quer disputar a presidência da República sem mostrar sua proposta porque está com medo de ser criticado? Fique em casa, então, né? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. A maior parte do eleitorado, diz as pesquisas, não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro, né? Só vota para tirar o outro. 47%. Só vota para tirar o outro do páreo no segundo turno, ou seja, não vota em quem acredita mais, mas vota em quem odeia menos, né? Então, a candidatura do Renan, ele cresce bastante, primeiro, só pelo fato dele não ser nem o Lula nem o Bolsonaro, só pelo fato de não ter nenhum telhado de vidro de escândalo de corrupção, só pelo fato de ter propostas, de ter profundidade, de ter preparo para defender essas propostas. Então, ele é o outsider dessa eleição, ele é o fato novo, ele é a pessoa que não tem o histórico de parceria com o sistema como ele funciona hoje, como os dois principais candidatos têm, e é aquele que tem a comunicação mais disruptiva, né? Saiu notícia recentemente no Metrópolis falando que o Lula está preocupado com o nosso crescimento entre os mais jovens, e hoje nós somos o primeiro lugar entre os mais jovens nas pesquisas já entre 16 e 24 anos, tirando votos do Lula, do PT, né? Coisa que a maior parte dos analistas políticos não foram capazes ainda de compreender, que a nossa candidatura ela não está limitada a disputar o eleitorado dentro da direita. Ela também tem um potencial, e já está fazendo isso, de retirar votos da esquerda, principalmente dos mais jovens, que muitas vezes ali no interior do Nordeste não enxergavam outra alternativa que não fosse o Lula, tem a sua rejeição em relação ao Bolsonaro, mas vem no Renan uma esperança de trazer uma mentalidade nova e disruptiva para o sistema de governo que aí está. Então, eu acho que o nosso primeiro desafio é tornar o Renan conhecido, né? É óbvio, todo mundo tem teto, ninguém é unanimidade, mas basta que o nosso teto seja 40%, 45%, porque se outros candidatos, se outros pré-candidatos têm um teto baixo, por assim dizer, o Renan é aquele que tem o maior teto de todos, porque tem a menor rejeição e, como eu disse, a maior taxa de conhece e vota. Então, o que a maior parte das pessoas precisam, o que o Renan precisa é de visibilidade. Se as pessoas param para escutar aquilo que ele fala, a maioria é convencida. Seja aquele que é nem Lula nem Bolsonaro, seja aquele que é Lula, seja aquele que é Bolsonaro. Basta sentar para escutar. Hoje você tem, primeiro, um bloqueio em relação à TV e rádio, porque nós somos um partido na primeira eleição, então nós não temos esse tempo. Não tem tempo. E por outro lado também, muitas pessoas que acompanham política por rede social, que são bolsonaristas ou que são petistas, só pelo fato de ser uma pessoa que não é nem bolsonarista nem petista, não aceitam escutar. Mas quando ele estiver num debate de televisão, apesar de não ter tempo, praticamente certeza que ele deve estar nos debates, essa pessoa vai escutar. E eu acredito que boa parte delas vão ser convencidas. Kim, eu queria fazer uma pergunta, puxando o gancho da questão que você mencionou, que o Missão e o Renan, em tese, não vai ter tempo de televisão. Só que as pesquisas estão mostrando que o Renan está se firmando como o terceiro candidato e deve chegar ali em agosto com algo mais de 10% de intenção de voto. Existe alguma possibilidade de aliança? Já foram procurados para alguns partidos ou não? É chapa pura mesmo? Não, deve ser a chapa pura, até porque é difícil encontrar partidos com
que deem força e que apoiem nomes republicanos para compor uma eventual chapa, né? A gente não aceitaria, como Flávio Bolsonaro disse que o Ciro Nogueira era o vice dos sonhos. Pra gente é o vice dos pesadelos, né? Tem um corrupto como Ciro Nogueira, um dos ícones ali do Centrão, um dos melhores amigos de Daniel Vorcaro, ser o nosso candidato a vice. A gente não vai aceitar qualquer tipo de indicação de gente que esteja envolvido com escândalo. O nosso sarrafo, aliás, é muito maior do que honestidade, porque honestidade é um pressuposto. Sequer você não fica discutindo na Dinamarca se o candidato é honesto, porque isso é um pressuposto para qualquer cidadão. É princípio básico. É uma coisa basilar, né? O nosso sarrafo é muito maior. O sujeito precisa estar preparado, precisa estar alinhado com os nossos valores. E a nossa linha de corte para preparo, principalmente para eleições majoritárias, é alto. A gente tem uma preocupação grande com a imagem do partido, a gente tem uma preocupação grande de mostrar para as pessoas que não só a gente é uma alternativa nova em relação àquilo que está aí, mas que a gente tem proposta e que a gente tem a capacidade de implementar essas propostas e de fazer a defesa pública dessas propostas. Então, eu acho muito difícil alguma composição. Não vou falar para você que é impossível, não vou falar para você que não vai acontecer, mas eu acho muito difícil. Dentro dessa linha sua aí, você acha que o partido pode incorporar o antipetismo e o antibolsonarismo simultaneamente? Não tem a menor dúvida. A pré-candidatura do Renan representa isso. E ele vai para cima... Veja, em relação ao escândalo do Banco Master, tanto o PT e o Lula estão envolvidos, como o Flávio Bolsonaro e parte do PL estão envolvidos também. Nós não temos nenhum rabo preso com o Banco Master. Então, o Renan, no debate, ele pode, com toda a liberdade do mundo, perguntar para o Lula, presidente, por que você recebeu o Vorcaro numa agenda secreta, chamou o presidente do Banco Central para servir cafezinho para o Vorcaro, chamou o ministro de Minas e Energia para tratar dos assuntos de mineração do Vorcaro e até aconselhou o Vorcaro a continuar com o banco, né? Você virou conselheiro de banco, você não era o cara que combatia as elites, né? E agora você colocou lá o presidente do Banco Central para fazer sala pro Vorcaro. É a mesma maneira perguntar pro Flávio Bolsonaro, porque você foi visitar, primeiro você disse que não conhecia o Vorcaro. Aí você foi desmentido com o áudio de você chamando o Vorcaro de irmão. Aí você disse que só chamou ele de irmão e só falou com ele antes de saber que ele era bandido. Aí depois de preso, quando ele estava com tornozeleira, você foi visitar e, segundo o Valdemar, presidente do seu próprio partido, foi para cobrar mais dinheiro. Então, assim, eu acho que ele vai representar esse espírito. Eu acho que, sinceramente, nós estamos com uma grande expectativa para os debates, que acho que vai ser uma experiência catártica para mim, para todos que fazem parte da militância do Partido Missão, porque a diferença de preparo, a diferença de rapidez de pensamento, a diferença de profundidade de proposta, a gente está prestes a lançar o nosso livro amarelo, que é a conclusão, né, a síntese daquilo que a gente acredita para cada setor, e não existe, eu garanto para você, estou fazendo a revisão desse programa, não tem nada mais detalhado, mais profundo e com mais paralelos internacionais em nenhum outro plano do governo. Você sabe que é uma obrigação legal protocolar um programa de governo quando você disputa a presidência da República, mas geralmente protocola um papelzinho lá só para cumprir, né, pro forma, só para você cumprir a obrigação. A gente não, a gente vai protocolar um programa profundo, a gente vai protocolar um programa de fato daquilo que a gente quer implementar no país, e sem nenhum receio de apresentar as propostas impopulares. A gente não vai fazer questão de esconder nada que possa nos tirar voto, porque se a gente vence as eleições, a gente quer chegar com a legitimidade frente ao parlamento de falar: nós vamos fazer as reformas que nós falamos na nossa campanha, e a população já sabe quais elas são. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.